O Revista Novo Tempo de hoje começa falando sobre a comemoração dos 70 anos de existência do Clube de Desbravadores no Brasil. Um clube de Vitória, no Espírito Santo, encontrou uma maneira de se reinventar, mesmo sem as reuniões presenciais. A reportagem é do jornalista Leonardo Simon. Vem ver! Boa tarde, desbravadores! Em Vitória, no Espírito Santo, tem um clube que fez o que geral tá fazendo, usando a tecnologia para unir a galera. Mas a pauta aqui não é sobre como eles estão fazendo, mas a questão é o que eles estão fazendo. Procurando também no Instagram, eu vi que tinha uma outra oportunidade de ver clubes de outros países. E nisso veio a ideia, vamos fazer aqui um intercâmbio virtual, internacional. As reuniões virtuais passaram a ter interação com clubes de outros países, como Chile, Peru, Rússia, mas para Sara, o de Portugal marcou. Aqui do Brasil tem uma estrutura e lá tem outra estrutura completamente diferente, os lenços são diferentes, cada classe tem um lenço. Eu achei isso muito legal porque eu gosto muito de conhecer culturas novas. A experiência agregou para Sara, para os outros desbravadores do Clube Raios de Sol e até mesmo para os amigos lusitanos. Nós partilhamos experiências, conhecimentos sobre a nossa cultura, os desbravadores, cultura gastronómica, monumentos, a língua, os nossos pequenos detalhes na nossa língua que são diferentes. A transmissão das reuniões é feita pelo YouTube e os encontros se tornam bem produtivos, porque o bate-papo agora pode ser com qualquer um no Brasil ou fora dele, e claro, com direito à interação. Mas eu acredito que daqui para frente, quem sabe, uma vez por mês, ou a cada 15 dias, enfim, ter esse tipo de contato, sim, com outros países, outros clubes, aqui dentro do Brasil mesmo, O bate-papo virtual é bom, mas a Sara me contou que tá com saudade das reuniões presenciais e tem muito desbravador que tá na mesma. Aqui para a região Centro-Norte Capixaba, a comemoração dos 70 anos dos desbravadores resolveu amenizar essa saudade. Muito legal, né? Pra mim é emocionante isso aqui. Deu pra matar a saudade de vir aqui. E teve tudo que uma programação a nível de desbravador pede. Gente uniformizada, cerimônias, a marchadinha que chegou sob 2 rodas e, claro, boa música. 70 anos de atendimento a juvenis e adolescentes, preparando esses meninos e meninas para o reino dos céus. É que os desbravadores, mesmo passando por esse momento de dificuldade, continuam se reinventando e esse é o momento de nós celebrarmos do jeito que dá, celebrar com a família dentro do carro. O Drive-In no Espírito Santo também marcou o retorno do Ministério Faces após meses sem apresentações presenciais por conta do novo coronavírus e os 10 anos do Ministério que eles completam neste ano. A gente louvava em casa e tudo, fazia vídeo juntos. E a gente falava um para outro a saudade que a gente tava de cantar e de ouvir testemunhos de pessoas com relação ao Ministério Faces. O Dia Mundial dos Desbravadores, no Centro-Norte do Espírito Santo, lembrou que o futuro dessa galera é construído em cima de um passado que entrou para a história. Parabéns a todos os clubes de desbravadores do Brasil. Que Deus continue usando vocês. Esse é um ministério fantástico da Igreja Adventista que ensina lições extremamente importantes para a vida de um cristão. Deus seja louvado por cada clube. E se você é jovem, entre 10 e 15 anos, faça parte também. Procure uma igreja adventista e se inscreva. Não precisa ser membro da igreja para entrar nesse clube, tá bom? Você será muito bem-vindo entre nós. E quero dar os parabéns também à TV Brasileira, que nesta sexta-feira completou 70 anos de existência. Um meio de comunicação de massa que deixa a população bem informada e entretida. E a Novo Tempo faz parte dessa história também. E essas foram só as primeiras boas notícias de hoje. Veja o que mais preparamos para você. Em Sergipe, jovens adventistas doam sangue para comemorar os 70 anos dos desbravadores. No interior de São Paulo, aulas em casa fizeram todos da família mudarem os hábitos e perderem peso. Superbom passa a vender produtos pelo Mercado Livre e Magalu. Projeto do Instituto Adventista Paranaense promove o hábito de leitura e prática de estilo de vida saudável.
Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Já estamos de volta e vamos ao quadro Maranata agora. Hoje vamos rever mais um episódio feito dos Estados Unidos junto com o Elmer Barbosa. Vamos acompanhar? Olá! A história de missão dessa semana vem novamente dos Estados Unidos. Jane Saenz é uma senhora que teve uma vida dedicada à missão. Com o marido, ela viveu experiências missionárias extraordinárias, mas ele adoeceu e ela ficou sem o seu bom companheiro de missão. Até que, ao ler uma história na revista da Maranata Voluntários Internacional, ela se sentiu tocada a voltar mais uma vez ao campo missionário. Os detalhes dessa história você vê agora. Para Al e Jane Saenz, a vida sempre girou em torno do ministério. Tudo começou quando se conheceram na igreja na cidade de Hyattsville, em Maryland, onde o Al cantava no coral. Al e Jane se casaram e começaram a vida em Maryland, onde Al trabalhava como dentista e eles viviam a vida típica de uma família americana, até que uma simples ligação mudou a vida deles para sempre. Uma manhã, o telefone tocou e nós estávamos dormindo. Era bem cedo no domingo. Era o Ted Webster, pastor da igreja Hyattsville. Eu atendi o telefone e ele disse: Jane, pergunte se o Al gostaria de ir para Benghazi, na Líbia, trabalhar como dentista no novo hospital que nós estamos abrindo. Eu acordei ele e disse: Al, é o pastor Webster no telefone. Ele quer saber se você gostaria de ir para Benghazi, na Líbia, atuar como dentista no novo hospital. E ele me respondeu: sim, diga a ele que nós vamos. E a nossa vida mudou completamente. Pensamos que moraríamos naquela casa, trabalhando no consultório como dentistas e em Maryland, até nos aposentar, mas o Senhor nos mandou para Benghazi, na Líbia. Logo, Al, Jane e seus 4 filhos pequenos estavam num avião a caminho da Líbia. Mas não demorou muito para que as missões virassem uma paixão. Nos anos seguintes, a família continuou o trabalho missionário em Chipre e também na Tanzânia. Para a família, o importante era servir, independentemente do local. Nós crescemos vendo nossa mãe e nosso pai trabalhando juntos em equipe. Eles amavam muito a missão e estavam muito envolvidos com a igreja. Eles amavam estar envolvidos com a comunidade. A nossa infância sempre foi muito divertida, porque eles eram muito empolgados. Eu acredito que na verdade, foi aí que começou o meu amor por Cristo, porque as nossas experiências eram reais. Em 1973, Al e Jane voltaram para os Estados Unidos para dar aos filhos melhores oportunidades de educação. A família se estabeleceu no Tennessee, mas a missão continuou a fazer parte de suas vidas. Eles trabalharam para montar uma igreja, uma estação de rádio e um centro de influência numa cidade onde não havia adventistas. Mas atuar em missões transculturais também fazia parte do ministério deles. Eles tornaram-se voluntários da Maranata para as missões da República Dominicana. Eu não lembro exatamente quando nos integramos à Maranata, mas tem sido uma integração maravilhosa. Já estivemos em várias viagens missionárias com a Maranata. A Maranata vai até onde as pessoas estão, para perfurar poços artesianos, construir igrejas, construir escolas. É muito lindo. Quando suprimos as necessidades práticas das pessoas, ali o Evangelho passa a fazer sentido para elas e rapidamente elas começam a se sentir atraídas para as coisas espirituais. Eu acho que foi isso que cativou nossa atenção nos projetos da Maranata. Foi aí que sentimos que estávamos cumprindo a missão que o nosso Pai deixou para nós. Al e Jane viveram a vida comprometidos em suprir as necessidades dos outros, mas a vida deles sofreu mais uma reviravolta. Al começou a ter problemas de saúde. Percebi que, pouco a pouco,
Ele foi tendo dificuldades, em particular com alguns movimentos. Estava sendo acompanhado por médicos e nunca foi diagnosticado com demência por corpos de Levi. Mas eu acho que era isso que ele tinha. Cada vez ia ficando mais difícil para ele, sabe? Jane cuidou do esposo na casa deles até que ele falecesse em outubro de 2017. Ela ficou arrasada com a perda de sua alma gêmea e parceiro de missões por mais de 61 anos. Nós sempre fomos uma equipe. E então, quando ele morreu, eu passei a me sentir como Paulo se sentia. Combati o bom combate e acabei a carreira. Meu parceiro tinha partido. Agora ele estava dormindo e não podia mais me ajudar. Foi isso que aconteceu. Para mim, eu tinha feito o meu trabalho. Eu tinha cumprido a minha missão, como se diz. Eu sentia como se não fosse conseguir fazer mais nada sem ele. Eu passava o tempo todo chorando, para ser honesta com você. Eu sentia saudade. Sentia saudade da conexão que nós tínhamos juntos com o nosso Pai Celestial. E no meio do seu sofrimento, Deus tinha um plano para Jane. A vida dela estava prestes a mudar mais uma vez. Alguns meses depois do Al falecer, uma correspondência chamou a atenção de Jane. Eu recebi um informativo da Maranata e tinha a história da Lina, uma moça que vive na ilha de São Tomé. E o meu coração se comoveu pela Lina. Foi aí que o meu querido Pai Celestial começou a falar comigo. Sim, eu tenho tudo isso. Jane ligou para o escritório da Maranata para saber como poderia ajudar com a missão de São Tomé e compartilhou a história com seus filhos. A minha mãe me ligou e ela disse: Val, você viu a foto da Lina sorrindo? Isso foi inusitado. E eu disse: Mãe, quem é a Lina? E ela respondeu: você não recebeu o informativo da Maranata? E eu disse: eu recebi sim, o informativo da Maranata, mãe. E eu já li ele. Ah, eu já vi sim. E tinha visto mesmo, sabe? Bom, mas ela continuou: você acredita naquela moça? E foi tão especial, porque ela estava falando, e eu estava dirigindo e feliz por poder escutá-la por quanto tempo ela quisesse. Porque você sabe, finalmente eu estava ouvindo alguma alegria, vida e entusiasmo nela. Eu sabia que ela precisava ir naquela missão. Há muito tempo eu não via ela tão feliz. Não havia assim desde que o meu pai faleceu. Eu não a via tão feliz e empolgada. E eu disse: essa é a minha mãe. Quando viram quanto entusiasmo sua mãe mostrava pelo projeto, seus filhos disseram que ela deveria ser voluntária na próxima missão da Maranata para São Tomé. Uma ideia que Jane não aceitou muito no início. Eles me disseram: mãe, você precisa ir nessa missão. Mas eu disse que não. A mãe de vocês não vai mais para nenhuma missão da Maranata ou qualquer outra. O meu ministério terminou. Não tenho mais o meu companheiro de viagem. A mamãe não vai. Acho que está escrito em Isaías: aqui estou, Senhor, me envia. Bom, eu estava lendo esse verso e dizendo: Senhor, aqui estou, mas envia outra pessoa. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça e, depois que os meus filhos tinham dito, sabia que não tinha mais desculpas alguma. Então eu disse: tudo bem, Senhor, aqui estou. E sim, eu vou, Senhor. Jane e sua filha Jack viajaram para São Tomé e se uniram ao grupo de voluntários que estavam ajudando a construir salas de aula para uma escola adventista. Ela também conheceu a Lina, que foi quem a inspirou a participar da missão da Maranata naquela ilha. Eu já estive em mais de 40 países diferentes ao redor do mundo. Eu morei em alguns deles, fui missionária em outros vários e viajei por muitos outros. Mas nunca vi tanta pobreza como a que presenciei na ilha de São Tomé.
Mas quando ela estava lá na missão, eu conseguia ver algumas fotos aqui e ali sobre o andamento do projeto. E no início das fotos, eu ainda via muita tristeza no olhar dela. Mas nas fotos daquele final de semana, já dava para notar que ela estava interessada em conhecer pessoas e se relacionar com elas. E quando chegou em casa, dizia: agora eu preciso organizar todos esses livros. Aquelas crianças não têm nada lá, Val. É incrível como eles conseguem ser tão felizes e alegres. Eu não sei como. Foi uma grande mudança para minha mãe. Na verdade, ela conseguia envolver você nas histórias de lá. Dava vontade de fazer parte do projeto com ela. Ela só voltou a ser uma missionária. Dois livros cristãos infantis. A viagem missionária revigorou o amor de Jane pelo ministério e mostrou que ela ainda podia fazer muita diferença no mundo. Sabe que participar desse projeto com a Maranata deu uma revigorada na minha vida. Eu pensei que antes eu era um instrumento que tinha sido usado na missão. E eu fiz o que podia para ajudar o meu Pai Celestial, ao lado do meu companheiro e esposo. Mas agora, eu não perco mais tempo. Se o meu telefone tocar, atendo, e antes de desligar, pode ser alguém na Índia, nas Filipinas, ou um operador de telemarketing. Eles ouvirão sobre o meu Pai Celestial antes de terminarmos a conversa. Acho que existem duas razões para eu pensar assim agora. A primeira é que eu não vejo a hora de estar com meu querido Al de novo. E também porque eu não quero mais esperar para conhecer Jesus pessoalmente. Então, a minha vida ficou agitadíssima. Desde que eu fui para São Tomé, eu simplesmente não paro mais. Dou os meus pulos e eu vou onde precisar por ele. Jane está planejando uma futura missão com a Maranata, onde planeja levar sua família para o Quênia. Eu acho que o Senhor sabia exatamente o que eu estava precisando e providenciou tudo através daquele projeto da Maranata. Incrível! E agora, depois de participar dessa missão, eu não consigo parar de falar no que o Senhor pode fazer com alguém que se coloca inteiramente em suas mãos e se permite ser um instrumento usado por Deus. Não é sobre mim, mas é sobre Deus, sobre o Pai Celestial. E Ele quer usar todos os seus filhos, porque Ele já está cansado dos pecados desse mundo. E Ele quer acabar com esse sofrimento e quer nos levar para o nosso lar eterno. E é isso que a Maranata faz. Ajuda as pessoas fisicamente e depois espiritualmente para prepará-las para o reino de Deus. Como você sabe, o trabalho que a Maranata realiza em qualquer parte do mundo não visa apenas levantar prédios, mas edificar pessoas. Tanto as que recebem de presente uma igreja, escola ou poço d'água, como aquelas que se doam como a Jane para mudar uma realidade. E você também pode escrever a sua história de missão, seja na Índia, na África ou em outras partes do mundo. E se você quer participar de projetos como esse, entre em nosso website maranatabrasil.com.br e junte-se às nossas redes sociais, facebook.com/maranatabrasil, no Twitter e Instagram, @maranatabr. E lembre-se, até o dia da volta de Cristo, as histórias de missão não acabam. Maranata Histórias de Missão volta semana que vem. Até lá! Até lá! Em 2018, os casos de suicídio no Espírito Santo tiveram o maior índice em 23 anos. 2 anos depois, este número ainda preocupa os capixabas. A boa notícia é que a Escola Adventista da Serra, na Grande Vitória, desenvolveu um projeto que leva mensagens motivadoras dos alunos para a comunidade. Eles chegam com cartinhas na mão e penduram no varal em frente à escola. Na Grande Vitória, alunos da Escola Adventista da Serra já trabalham em favor da vida. Principalmente porque em setembro, a pauta do suicídio ganha fôlego. Este é o projeto Setembro Amarelo, Mais Amor à Vida. Eu acho importante porque essas mensagens vão ajudar muitas pessoas. Então nós precisamos usar todas as oportunidades que nós temos para ajudar as pessoas. Eu escrevi essa caixinha para as pessoas terem fé e esperança. Aqui, eles não só entregam, como também recebem um livro. Assim, eles não só deixam esperança,
como levam ela em forma de literatura. E nós, como uma escola confessional, nós também temos que colocar aquela pitadinha de carinho, de valorização da vida e também do amor ao próximo. Isso é legal que nós ensinamos desde pequenininho e eles vão assimilando isso e vão se tornar seres humanos melhores. Os textos são em formato de cordel, porque em sala de aula eles aprenderam esse gênero literário brasileiro. Já alguns alunos desenharam mesmo. A intenção é agregar as disciplinas como língua portuguesa e educação artística. Enquanto pais, nós acreditamos que o melhor para o nosso filho é ele estar envolvido e engajado nesses processos e tente ser inserido nesse mundo e fazer a diferença para essas pessoas e também para a comunidade onde ele vive. É um projeto importante, principalmente usando as crianças para trazer palavra, né, de conforto, palavra que ainda há esperança, sim. É uma tendência que a gente tem visto aqui na Educação Adventista do Espírito Santo. São trabalhadas por aqui atividades pedagógicas que agem diretamente na sociedade. Todo esse projeto vai ficar exposto para que a comunidade tenha acesso, tanto às cartinhas quanto aos livros. É esperança para quem dá, para quem recebe e para quem precisa. Vou levar esperança, e é muito importante também, né? Entender esse livrinho para a gente poder ler, né? Eu acho muito importante. Com certeza é importante, como é bom ver a disseminação de amor e de esperança. E a gente continua falando sobre isso aqui, porque a Semana do Lenço foi de solidariedade em Sergipe. Uma corrente do bem mobilizou mais de 70 desbravadores e jovens para a doação de sangue no Centro de Hemoterapia do Estado. E para celebrar os 70 anos do Ministério dos Desbravadores, uma programação com muita música e gratidão foi realizada em drive-in na cidade de Lagarto. Confira! Verdadeira corrente do bem aconteceu durante a Semana do Lenço em Sergipe. Robert não conhecia o Clube de Desbravadores, mas foi convidado a doar sangue pela primeira vez por sua tia Daniela, que soube da doação através de um grupo de WhatsApp. Eu sempre tive vontade de doar sangue, né? Que eu entendo a importância de doar e nunca tive coragem, né? Mas minha tia, né, tá ligada à igreja e ela fez esse convite, veio comigo, então foi mais tranquilo. E aí quem quiser vir, pode vir, o tratamento aqui é excelente. A Semana do Lenço uniu jovens, desbravadores e adultos, todos juntos para fazer o bem. A igreja tem vidas por vidas, então por que não unir o útil e agradável? Chamando jovem desbravador nessa esfera de doação de sangue, salvando vidas. É até um momento de gratidão, né? A gente é agradecido a Deus pela saúde e a gente recebe a bênção, a gente partilha a bênção. A gente tem que ser doador de bênçãos, né? Partilhar as bênçãos que Deus nos dá. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, todos os hemocentros do Brasil tiveram uma baixa em seus estoques de doação. Ações de grupos voluntários, como os desbravadores e jovens adventistas, fazem toda a diferença. Essas ações de grupos voluntários, e especialmente com jovens, é de extrema importância, porque eles, além de doarem por conta do estágio de vida que eles levam, eles também atuam como agentes mobilizadores. Então, nesse momento, a gente só tem a agradecer e esperar que eles continuem multiplicando mais e mais o serviço de doação de sangue. A Semana do Lenço encerrou com uma linda celebração em comemoração aos 70 anos dos desbravadores. A programação foi realizada em drive-in, seguindo todas as orientações de saúde. Na última semana, fomos ao Hemose doar o nosso sangue, mas na Semana do Lenço e hoje, no Dia Mundial dos Desbravadores, nós fizemos um grande drive-in, mais de 150 carros. Muitas pessoas vieram para adorar, para celebrar os 70 anos da existência dos desbravadores no mundo. 70 anos de relevância e missão, coisa boa. E chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista. Mande o seu recado pra gente. Nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 98135 2908. Conta pra gente a sua boa notícia, que boa ação você tem feito para ajudar outras pessoas. Pode mandar sua mensagem em texto ou vídeo. Vamos ver quem já participa aqui com a gente? Teânia, de Itabuna, na Bahia.
Olá, Darcy, tudo bem? Tudo ótimo comigo. Esta semana, enquanto estávamos zapeando os canais, eu e meu esposo, Edésio Júnior, reencontramos a TV Novo Tempo. Que alegria, gente! Foi a primeira vez que assistimos o Revista e, olha, estamos adorando o programa. Parabéns, Novo Tempo. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos, viu, no nosso meio. Deus abençoe vocês. Solta a próxima. Josiane, de Goiás. Darcy, durante esta pandemia não parei de trabalhar. Porém, sabendo da necessidade que surgiu na casa de tantos, eu e minha família levantamos doações de roupas e visitamos aqueles que mais precisavam de ajuda. Agradeço a Deus por Ele nos dar força em seguir adiante. Um bom final de semana, pessoal do Revista, para vocês também, Josiane. Um beijo grande a todos aí. Nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta você vai conhecer a história de uma família que foi impactada pelas aulas de educação física do filho. É daqui a pouco, eu te espero por aqui. Já estamos de volta e se acomode no sofá, porque o quadro Missão 360 Graus de hoje está imperdível. Hoje a história vem da Albânia, que é um país com quase 3 milhões de pessoas e só existem 120 adventistas por lá. Uma família brasileira resolveu aceitar o desafio de aumentar esse número, mas eles não tinham nem ideia de como essa experiência mudaria as suas vidas. Vamos ver? Uma família brasileira resolveu fazer as malas para aceitar um desafio na Albânia. Mas eles não tinham ideia de como que essa experiência iria mudar as suas vidas. Nós somos do Brasil. Acho que Deus colocou em nossos corações o desejo de servir em um lugar diferente, onde não ficaríamos confortáveis, algo que nos desafiaria em nosso ministério. E logo percebemos alguns dos desafios que teríamos que enfrentar pregando o Evangelho neste país. Por muito tempo, a Albânia foi um país comunista. Eles baniram a religião e se declararam como o primeiro país ateísta do mundo. O comunismo caiu em 1990, mas até hoje as pessoas ainda não se importam com religião. Só existem 120 adventistas em um país que tem quase 3 milhões de pessoas. Delmar, Nath e Clara foram enviados para trabalhar na cidade de Corte. Aqui é onde fica a primeira igreja adventista do país, construída em 1994. O primeiro ano deles foi muito difícil. Apesar de tudo que fizeram, ninguém nem se interessou por estudar a Bíblia. No fim do meu primeiro ano, estava muito desapontado, porque não conseguia ver nada grande acontecendo na igreja, não conseguia ver sequer algo mudando na igreja. Nós relacionamos grandes resultados a grandes números. Então, no meu primeiro ano, eu estava dando o meu melhor, eu estava trabalhando muito para fazer algo grande, algo importante que eu acreditava. No auge de sua frustração, Delmar recebeu um chamado para voltar para o Brasil e trabalhar em uma grande igreja. A oferta parecia ter vindo na hora perfeita e ele foi contar a notícia para a esposa. Eu cheguei e falei com minha esposa. Recebemos um chamado para voltar ao Brasil. O que você acha? Não estamos fazendo nada aqui. Por que não aceitamos, deixamos para lá e pronto? Ela me olhou e disse: você acha que fizemos tudo o que podíamos aqui, na Albânia? Você acha mesmo que está na hora de deixar esse lugar? Ela disse: eu pessoalmente acho que deveríamos ficar, que o Senhor tem algo preparado para nós aqui. E talvez Ele queira nos ensinar alguma coisa aqui, e ainda queira nos usar. Eles recusaram a proposta de voltar para o Brasil e oraram para que Deus mostrasse uma forma para eles serem úteis ali. Um dia, Delmar e Nath repararam que tinham muitas crianças na vizinhança. Talvez essa poderia ser uma boa oportunidade. Então, nós também percebemos que a Clara poderia ser uma boa missionária para eles. Porque toda vez que voltávamos para casa ou saíamos de casa e as crianças viam a Clara, elas diziam: ei, Clara, vem brincar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Arrumamos um lugar para jogar vôlei e então dissemos a eles: venham, vamos brincar juntos. E isso aconteceu naturalmente. As crianças começaram a vir toda semana para a igreja, 2 vezes por semana, para jogar vôlei e brincar com a gente.
Em poucas semanas, elas me conheciam como pastor, conheciam a Nath e a Clara muito bem. Ficamos muito felizes porque agora a igreja estava cheia. Eles chamaram vários membros da igreja para ajudar nesse novo projeto. A Ângela quis ser voluntária e trouxe o seu amigo Fátion por alguns meses para a igreja. Fátion e eu nos tornamos amigos. Começamos a conversar sobre Deus e estudar a Bíblia. Eu o convidei para participar do nosso grupo e ele ficou muito empolgado e realmente se envolveu. Ele disse, é isso que eu quero participar, quero ajudar essas crianças, eu quero servir a comunidade. Em poucas semanas já estava nos ajudando com as crianças e elas o adoravam. Todas essas atividades nos uniram e eu tive o privilégio de batizar o Fátion no meu primeiro batismo aqui na Albânia. Fiquei muito feliz em ver que o Senhor atendeu nossas orações. Fátion conheceu o amor de Jesus e agora ele compartilha esse amor com os outros. Quando seguimos esse método de Jesus e as pessoas conhecem a comunidade, eu oro para que Cristo possa tocar o coração delas. Essa igreja já viu muitas caras novas nesses últimos meses. E essas pessoas estão conhecendo a igreja por causa do Centro Urbano de Influência. É ali que Nath dá aulas de música para crianças da comunidade. No centro também tem aulas de idiomas e um clube da saúde. Mas logo eles querem fazer mais programas. Quando você tenta algo novo e vê que funciona, isso te dá mais esperança e nos dá motivação para tentar coisas diferentes e não uma coisa só. O que no começo parecia impossível, agora já tomou forma. Esse centro de influência está alcançando cada vez mais pessoas nessa comunidade. Quando fomos chamados a vir como missionários, pensei que estava pronto para mudar o mundo. Mas levou quase um ano para perceber que antes de fazer qualquer coisa, Deus estava tentando me mudar. Ok, você gosta de morar na Albânia? Sim? A missão está no coração de Deus. Ela é a razão da sua decisão em restaurar o relacionamento quebrado com a sua criação após a entrada do pecado neste mundo. Essa verdade é refletida em toda a história humana, através da qual Deus constantemente tem buscado um relacionamento de amor com as suas criaturas. Por essa razão, Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio para colocar abaixo o muro que separava tanto os judeus como os gentios, aqueles que não eram judeus, através da sua extraordinária graça. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, no livro das Origens, o Gênesis, e continuando através de todas as Escrituras até o Apocalipse, nós vemos a preocupação de Deus para com o mundo. Logo no chamado feito a Abraão nós lemos: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse era o propósito de Deus, que através de Abraão, os seus descendentes, a todo mundo, seriam uma bênção. E como essa bênção viria? Através de relacionamentos. Se pararmos para pensar, perceberemos que como seres humanos, nós sempre somos colocados diante de oportunidades de relacionamentos. Em relação com Deus, em relação uns com os outros. Vemos essa realidade claramente na experiência de Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. Ele próprio demonstra essas relações desde o início do seu ministério público. Por exemplo, ali no casamento em Caná da Galileia, quando ele celebrou a união mais íntima de nossos relacionamentos humanos. Diante de um problema, Jesus Cristo demonstrou seu poder e fez o extraordinário, transformando a água em vinho. Ele fez do comum e ordinário algo maravilhoso e extraordinário. Mas o que ele tinha em mente com isso? Se pararmos para pensar, ao longo do ministério de Jesus Cristo, podemos de maneira clara perceber seu interesse em desenvolver relacionamentos com todos os tipos de pessoas com um propósito específico, demonstrar seu amor por elas. Você se lembra do método de Cristo? Ele se misturava com as pessoas, ele manifestava simpatia, ministrava suas necessidades, ganhava a confiança das pessoas para somente então convidá-las a segui-lo. E o que eu e você temos a ver com isso? Hoje, nesse exato momento, Jesus Cristo nos convida para acompanhá-lo da mesma forma.
É no contexto de relações interpessoais e atividades do nosso dia a dia, até mesmo as mais corriqueiras, que nós somos convidados a participar da missão de Deus, do extraordinário plano de Jesus Cristo quando Ele por esse mundo andou, que foi nos ensinar a como ser e, consequentemente, como fazer discípulos ao redor do mundo. Jesus passou pouco mais de 3 anos investindo intencionalmente em homens que mais tarde seriam aqueles que levariam o avanço do seu reino a todas as pessoas. A missão de Jesus Cristo foi fazer discípulos com a finalidade de que eles se multiplicassem. Cristo buscava que eles pudessem não apenas compreender, mas também viver uma vida contagiante em amor e obediência aos seus ensinamentos. E essa mesma missão continua. O imperativo de fazer discípulos está registrado claramente aqui na Palavra de Deus. Ao aceitar seu convite, os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para proclamar a extraordinária mensagem de salvação de Jesus Cristo. Mas a pergunta continua: o que eu e você temos a ver com isso? É nosso dever permitir que a nossa mente e o nosso coração sejam usados por Deus no cumprimento da sua missão. Quando estamos envolvidos nessa missão, não só em outros continentes, mas principalmente nos nossos relacionamentos com pessoas que estão próximas de nós, como nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho ou nos estudos, verdadeiramente nós exemplificamos em nossa vida o que de fato é ser um discípulo do Mestre. Quanto mais compreendemos o caráter de Deus, como foi manifestado na vida e ensinamento de Jesus Cristo, mais seremos tomados pelo sentimento de viver pela missão. Não apenas de palavras, mas principalmente de maneira prática, colocando tudo o que somos e temos nas mãos do nosso Criador, para que Ele nos use de acordo com a sua vontade. E então, você tem a missão de Deus no seu coração? Não deixe para depois. Essa que, sem dúvida alguma, será a maior aventura da sua vida. Com certeza. E você vai conhecer agora a história do Samuel Vitor de Almeida, aluno do 7º ano do Colégio Adventista de Tatuí, no interior aqui paulista. As aulas online de educação física contribuíram para que ele possa superar a ansiedade e os benefícios foram para a família toda. Veja só. Hoje é mais um dia de atividades físicas da família Almeida. Há 5 meses que eles resolveram mudar a rotina de casa, com a prática de exercícios, e optar por uma alimentação mais saudável. A iniciativa veio do filho Samuel, por meio das videoaulas de educação física, seguindo à risca as orientações da professora. Ele estava acima do peso e resolveu mudar essa situação. A sua determinação foi incentivo para os seus pais. As aulas eram gravadas pela professora de educação física, de forma bem prática e atrativa, usando seu próprio celular. Os exercícios sugeridos foram adaptados para dentro de casa, que poderiam ser realizados em diferentes ambientes, utilizando o próprio peso das embalagens, almofadas e móveis. Eu era muito ansioso e muito tímido, e os exercícios me ajudaram a perder peso e superar a ansiedade. No começo não foi fácil, mas minha professora de educação física me incentivou desde o começo. As aulas online dela são muito legais. Agora eu me sinto muito bem e motivado. E foi com essa mesma motivação que houve também uma mudança radical nos hábitos alimentares da família, com o consumo de mais frutas, verduras, produtos integrais e naturais. A mãe de Samuel perdeu 16 quilos, o pai, que pesava 11 quilos, baixou para 86 e Samuel perdeu 9 quilos. A gente estava muito parado na zona de sedentarismo e percebemos que precisávamos de uma mudança. E começamos os exercícios aqui em casa. Um foi dando motivação para o outro, compramos até uma balança para que pudéssemos acompanhar nossa evolução. Segundo a pesquisa de 2017 do Ministério da Saúde, 45,8% da população brasileira não praticava nenhuma atividade física. Quando se pratica, ajuda a prevenir doenças cardíacas. A obesidade traz bem-estar emocional. A lista é extensa. Hoje nós temos uma disposição que é ímpar, que antes nós não tínhamos. Eu jamais poderia imaginar que as aulas online de educação física do Samuel pudesse ocasionar uma mudança tão grande dentro da nossa casa. A professora Juliana é responsável por toda essa mudança na família. É ela quem prepara as aulas online de educação física dos alunos do Colégio Adventista de Tatuí. Na página do YouTube, os alunos acessam as aulas e dicas de um viver saudável.
É muito gratificante ver essa mudança que eles tiveram e tantas outras que a gente não sabe ainda, mas o retorno devido às minhas aulas, o meu esforço realmente foi muito bom e a gente acaba descobrindo aí que a educação adventista ela vai muito além dos muros, ela vai muito além do ensino, independente se é presencial ou de forma remota. Legal. Exercício físico é um dos 8 remédios que Deus preparou para a gente, né? E no domingo começa uma semana especial com o tema A Maior Esperança, com mensagens do pastor Carlos Campitelli. Mas antes de começar essa semana, a gente quer apresentar para você um pouquinho da história do pastor Campitelli. A repórter Daiane Fagundes conversou com ele nesta semana e traz para você, em primeira mão, um pouquinho das suas aventuras. Veja só. Carlos Campitelli. Contar sobre sua profissão e os cargos que ocupa seria muito simples. Ele é argentino de nascença, brasileiro de coração e carrega no sotaque os vestígios do lugar e da família em que cresceu. Família esta de missionários e com quem aprendeu desde cedo a alegria do serviço. Escolher ser pastor foi um chamado irrefutável, assim como seguir o exemplo dos tios e avós de levar a mensagem de Deus em terras distantes. Eu recebi um chamado para ser pastor na Argentina. Também recebi um chamado para ser pastor na Itália, em Roma. E um chamado para ser pastor aí no interior do Maranhão. E aí eu fiquei aí na dúvida, agora o que eu faço, né? Não, mas eu não tinha pedido para Deus ser missionário, não falei para ir em outro lugar. E então eu imaginava que Deus estava conduzindo tudo para começar lá no interior do Maranhão. E aí que comecei. E desde 2003... que estamos aí nessa estrada. Mas não sozinho. Carlos Campitelli se casou com a Lisley, uma brasileira que estudou psicologia na mesma universidade e cujo dia do casamento ainda tem muita história para contar. O dia do casamento foi dia 25 de julho de 2004. Foi a final da Copa América. A final foi o Brasil contra a Argentina. No mesmo horário, queria ser o casamento. O mesmo horário era a final do jogo. Mas eu não estava preocupado com o jogo, eu estava preocupado com o casamento. O Brasil ganhou esse jogo e a noiva estava feliz, então eu estava feliz também. E em quase 2 décadas de ministério e de serviço, as histórias se somam umas às outras no mesmo enredo, numa mesma narrativa. E essa vida que se compõe aos poucos, exige de cada dia uma mesma ação. E todos os dias, creio que o que mais me marca é a necessidade de Deus e da dependência dele, né? Eu fui muito... sou bom, mas eu tenho sido muito aventureiro, né? Quando eu fui para a África, andei de mochileiro muito, também na América do Sul, pegando mochila e por muitas vezes eu disse para o Senhor, eu te agradeço porque eu acho que eu tenho mais de um anjo, né, que me está cuidando, né? Porque realmente passamos por vários momentos de perigo, circunstâncias complexas, especialmente na África, fazer carona no meio da África, 2 anos depois que terminou o apartheid, terminou entre aspas. Foram várias situações de riscos, né? E a dependência de Deus e deixar que Ele esteja ao controle até nas mínimas coisas e saber de poder confiar nele, isso me ajudou também nas decisões futuras que Deus me mostraria que eu precisaria tomar, especialmente na liderança da igreja. São pequenas histórias que vão se acrescentando ao longo da caminhada que ajudaram realmente a fortalecer essa confiança plena em Deus. Quem é Ele e quem sou eu? Reconhecer a minha pequenez e a grandeza dele e entender que Ele não somente é Deus, senão que meu Pai, que Ele está próximo, que Ele se preocupa por mim, que Ele tem consideração pelas pequenas e as grandes coisas da minha vida. Então, depender de Deus é muito satisfatório, é muito legal. E você não pode perder essa semana especial. Começa já neste domingo a partir das 10 horas da noite, viu? Deixa anotado aí no seu celular para despertar.
O brasileiro está consumindo cada vez mais produtos saudáveis durante a pandemia. Isso é o que mostra uma recente pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo. Em paralelo, as vendas pela internet estão cada vez mais em alta. Vendo este mercado favorável, a Superbom está lançando neste mês novos meios de comercialização. Os detalhes você confere na reportagem do J. Terres. Se tem uma coisa que o Brasil é rico, com certeza é de diversidade de frutas e verduras. Por ser um país tropical, o Brasil está em uma região propícia para a criação dos mais variados vegetais e plantas. E quem ganha com tudo isso é o brasileiro, que agora, durante a pandemia, tem buscado se alimentar com alimentos saudáveis. Isso é o que mostram as primeiras análises do estudo Nutrinet Brasil da USP, que envolveu 10 mil participantes e indica um aumento generalizado na frequência do consumo de frutas, hortaliças e alimentos integrais. Realmente o brasileiro agora está se alimentando mais de alimentos naturais, o hortifruti, inclusive alimentos orgânicos também teve uma crescente alta, né? Muito boa, muito positiva. E a gente acredita que seja muito por conta da pandemia, as pessoas elas voltaram a fazer alimentação dentro de casa, elas voltaram a se preocupar, a ter um olhar. Quando a gente prepara o nosso próprio alimento, a gente se torna mais consciente daquilo que nós estamos também consumindo. Para fazer a feira, antigamente você deveria sair da sua casa, ir até um supermercado e aí pegar um carrinho, pegar as frutas, verduras, era todo um trabalhão. Tudo isso mudou agora com a pandemia. A forma de fazer compras está no seu celular e eu te explico como. O mercado de vendas online cresceu ainda mais no período da pandemia da Covid-19. De acordo com os dados da pesquisa Compre e Confie, feita entre 24 de fevereiro e 24 de maio deste ano, houve um crescimento de 71% no e-commerce brasileiro. Ao ver esse cenário tão favorável e após receber milhares de pedidos, a Superbom, empresa alimentícia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tomou a decisão de comercializar seus produtos em 2 dos maiores marketplaces do Brasil. Esse é um clamor antigo que a gente já tem nas nossas redes sociais, de muitas pessoas que perguntaram, poxa, na minha cidade não tem Superbom, como é que eu faço para adquirir o produto? E agora, através da venda na internet, ela vai poder adquirir o produto Superbom e chegar na sua casa. A Superbom é uma indústria referência no mercado de alimentação saudável no Brasil. Já são 95 anos atuando nesse segmento do país. Mas mesmo com quase um século de história, a empresa não está ligada ao passado. E ao contrário disso, busca expandir ainda mais os meios de comercialização. A Superbom não tem ainda um e-commerce próprio. Então nós procuramos escolher 2 grandes parceiros que já tem um know-how no nosso país em distribuição e venda através da internet, que é a Magalu e o Mercado Livre, né? E através desses 2 canais nós efetuaremos todas as nossas vendas. Neste primeiro momento, a Superbom vai iniciar a operação com mais de 30 produtos com distribuição em todo o Brasil. Contudo, a empresa pretende aumentar esse repertório para que cada vez mais consiga levar alimentos de qualidade até a casa do brasileiro. Muito bom. E chegou a hora de mais uma interação com você aí de casa. Mande sua boa notícia pra gente em texto ou vídeo pro nosso WhatsApp. Anota o nosso número aí, 0 operadora 12 98135 2908. Conta uma boa notícia pra gente que a gente quer te ouvir. Vamos ver aqui quem participa? Paula Brandão, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Hoje minha gratidão é para meu avô, Mário Leme. Esta semana ele completou 84 anos de muita saúde e vitalidade. Ele é o pioneiro da nossa família na Igreja Adventista. Hoje a maioria da nossa família é adventista graças a ele. Amém. Feliz sábado, Rede Novo Tempo. Feliz sábado também para você, Paula, para o seu Mário também. Tudo de bom para essa família abençoada. Nossa família. Um grande abraço. Thalita Cavalcante, de Embu-Guaçu, São Paulo. Hoje eu gostaria de agradecer por ter o privilégio de assistir a Novo Tempo e estudar a Bíblia por meio dos estudos disponibilizados pela emissora. Estou apaixonada pela revista e, olha, cada vez aprendo mais. Que legal! Sou adventista e assistir a este canal me dá mais ânimo. Que excelente! Thalita, seja muito bem-vinda aqui no nosso meio. Eu adoro receber esse retorno de vocês. Um grande abraço, viu? Vamos para mais uma pausa rápida e na volta tem o quadro da ANN, que hoje traz informações quentíssimas sobre o documento votado nesta semana intitulado Uma Declaração de Relações Humanas abordando racismo, casteísmo, tribalismo e etnocentrismo. Então fique ligado porque eu volto bem rapidinho com as boas notícias para você.
Já estamos de volta e vamos diretamente para os Estados Unidos, de onde fala o nosso correspondente internacional da ANN, pastor Williams Costa Júnior. Comitê Administrativo da Sede Mundial Adventista vota a declaração Uma Humanidade. O documento aborda racismo, sistema de castas, tribalismo e etnocentrismo. Veja agora todos os detalhes aqui na ANN. Líderes do Comitê Administrativo da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia votaram o documento Uma Humanidade, uma declaração de relações humanas abordando racismo, casteísmo, tribalismo e etnocentrismo. A declaração surge após o Comitê de Assuntos Mundiais votar a necessidade de uma postura atualizada da Igreja sobre esses temas. O primeiro parágrafo do texto de 2 páginas diz: o dever moral de declarar princípios bíblicos no tratamento com outros seres humanos tornou-se primordial à medida que o mundo reconhece cada vez mais o flagelo persistente da injustiça social, conflitos tribais e sistema de castas intolerante sofrido por milhões de pessoas em todas as sociedades e regiões do mundo. Nosso compromisso flui de nossa missão de pregar o Evangelho de Cristo Jesus a cada nação e tribo, e língua e povo em nosso mundo conturbado, pois reconhecemos que somente Cristo pode mudar o coração humano. Gannon Diop, diretor mundial de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, falou por que essa declaração é tão importante hoje no contexto do aumento da consciência global da pandemia do racismo. Ele disse: está no DNA da Igreja Adventista do Sétimo Dia o conceito de igualdade, porque estamos entre aqueles que acreditam na criação. Só existe uma humanidade e o racismo é a negação da dignidade humana de uma pessoa criada por Deus e à sua imagem. O desafio para todos os adventistas é viver de acordo com esse ideal. Diop acrescenta: Deus tinha um plano para a família humana, um plano eterno de companheirismo e amor entre seres humanos criados à imagem de Deus. Mas este plano foi rompido por causa do pecado, por causa da desconfiança em Deus. Por isso que a fé e a confiança em Deus é tão importante. Por causa desta desconfiança, o ser humano, a família humana inteira está perdida de verdade. Imunidade contra o sofrimento, imunidade contra a doença, imunidade contra a morte, e fomos também separados e não temos mais acesso direto a Deus. Se alguém me pergunta, qual é a boa notícia? Muito simples. De acordo com a Bíblia, a boa notícia é a vinda de um Salvador. É por isso que no Evangelho de Lucas, anjos celebraram, pastores celebraram. E nossa esperança é para que o Adventista do Sétimo Dia, o movimento de restauração, recapture esta visão, a visão de Deus, o propósito de Deus para reunir as pessoas. Elas não são superiores nem inferiores, uma humanidade com acesso direto ao Pai Celestial, que chamamos nosso Pai. Isso é o que Cristo veio restaurar. E Ele vai voltar em breve para restaurar esta visão, para implementar em seu reino eterno. Vem, Senhor Jesus. Nós diremos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Ella Simmons, vice-presidente da Igreja Adventista em nível mundial, é a responsável pela redação do documento Uma Humanidade. Simmons enfatiza que a declaração não se destina apenas a problemas regionais de racismo, mas a questões globais de discriminação.
O racismo nos Estados Unidos tem raízes profundas, reforçadas ao longo do tempo pelos ramos executivo, legislativo e judiciário do governo. O racismo vive em nosso mundo problemático hoje de forma singular nos Estados Unidos, mas se espalha a todos os lugares. Josué Pierre, advogado e conselheiro da Associação Geral, explica por que a Igreja Adventista criou essa declaração. Pensamentos de racismos e outros ismos. O racismo e alguns de outros ismos estão causando estragos no nosso país e no mundo. Infelizmente, nossa igreja não está imune a esse câncer. O debate em torno do racismo é algo que muitos de nós têm uma aversão absoluta. Eu entendo assim, pode gerar incômodo, causa mal-estar. Essa conversa, muitas vezes, desencadeia mecanismos de defesa e geralmente leva a ira, amargura e ressentimento. Como resultados, alguns concluem que essas conversas não são mais do que um exercício sem sentido que distrai a igreja de sua missão. Mas, ao contrário, eu diria que estas conversas são necessárias para a Associação Geral da Igreja se assegure de que nossos esforços para compartilhar o Evangelho sejam relevantes para os tempos em que vivemos e para as pessoas desesperadas por pessoas que são agentes de esperança sinceros em tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, apesar de nossa condição pecaminosa, Deus envia sua graça maravilhosa por meio de mensagens especiais. Somos pecadores por natureza e somos pecadores por escolha. Estamos cheios de preconceito, intolerância e orgulho. A solução final é o poder transformador da graça de Deus. A solução definitiva para mudar a sociedade é mudar as pessoas, e somente pela graça de Deus isso é possível. Somente pela graça de Deus essas mudanças dramáticas podem ocorrer na vida das pessoas para trazer harmonia racial e unidade e justiça. A mensagem dos 3 anjos, compartilhada no poder do Espírito Santo, leva homens e mulheres a aceitar o Evangelho e a se alegrar na salvação que Cristo oferece gratuitamente e perceber que cada um de nós foi criado à imagem de Deus. Isso transformou nossos corações e nos leva a pregar com alegria a mensagem da volta de Cristo, quando a justiça vai reinar e triunfar. Que nossos corações estejam cheios desse amor. Que a verdade da mensagem dos 3 anjos nos leve, nos possua e nos consuma, que possamos alcançar nosso destino e compartilhar o Evangelho eterno com o mundo. Esta é a solução definitiva para este problema. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Esta também é minha oração. Que este Evangelho eterno de Jesus Cristo transforme a sua e a minha vida e que uma atitude tolerante, altruísta e livre de qualquer preconceito e racismo transborde de nosso coração pela graça de Deus. Há uma só humanidade, há um só Deus, um só Salvador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana que vem a gente volta com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Amém, pastor. Um abraço também. Deus o abençoe. Essa será a minha oração também, viu? O curso de enfermagem do Instituto Adventista Paranaense, o IAP, realiza o projeto Promovendo a Vida. Uma iniciativa que tem o objetivo de entender e tratar as sequelas físicas, psíquicas e sociais de crianças que estão na batalha contra o câncer. As reuniões acontecem desde 2017 em Maringá, no Paraná, onde professores e alunos do curso de enfermagem do IAP promovem atividades envolvendo dinâmicas e leituras que estimulam a prática de hábitos saudáveis. Veja só. Os relatos de 5 personagens foram descritos em um livro, onde eles escrevem como enxergam o mundo ao seu redor. Os autores têm entre 9 e 14 anos e as reflexões narradas são emocionantes. Para os leitores, muita inspiração e lição de vida. Para os autores, uma forma de terapia e superação. E dentre tantas opções de livros, um destaque especial para esse daqui, repleto de histórias de superação e resiliência.
Dentre os autores está Leonardo, um garoto que conta aí um dos seus momentos mais desafiadores, que foi quando ele precisou enfrentar sua primeira cirurgia. Foi quando eu fui colocar meu catéter. Fiquei chorando muito porque nunca fiz uma cirurgia. Aí no dia fiquei muito ansioso, fui na sala de cirurgia. Antes de ir para a sala, abracei minha mãe, chorei muito e fiquei tremendo. Depois de ter feito a cirurgia, acordei, voltei para o quarto, olhei para minha mãe e dei risada. O projeto reúne crianças e adolescentes que venceram a batalha contra o câncer. Os irmãos dos pacientes também participam da iniciativa, como o caso da Ana Laura. Eu escolhi falar sobre o bullying para aquelas pessoas que são gordinhas tomarem coragem e falarem para aquelas que chamam elas de gordinha. Mesmo elas sendo gordinhas, elas podem ter bastante vida pela frente, podem brincar, correr, pular. A coordenadora do projeto, a professora Noeli Cibele, ressalta a necessidade de tratar não apenas o paciente, mas toda a família. A doença ela traz sequelas não só para a criança que adoeceu, mas para a família. Então, essas reflexões, da vida, o que eu tenho de dificuldade, o bullying, como que eu cuido da minha saúde e até outras questões que vão alimentando as características de uma vida com significado. A professora enfatiza também a importância do engajamento dos alunos de enfermagem nesse tipo de iniciativa. Então, o aluno ele pode ter conhecimento técnico, científico, de estratégias como a biblioterapia que nós usamos, e além disso vivenciar essa relação, do aluno com a criança é muito importante, tanto para o aluno quanto para a criança. Conceito que é reforçado pela Daisy, aluna do 2º semestre de enfermagem. Participar desse projeto tem me ajudado a consolidar a aprendizagem da sala de aula e já colocar em prática esse cuidado humanizado voltado com um olhar integral para o ser humano. A aluna participou do lançamento do livro, que por conta da pandemia aconteceu no formato online. Janaína, gestora da Rede Feminina de Câncer, também esteve presente no lançamento. Ela acompanha o projeto desde o início e comenta sobre a evolução na autoestima dessa galerinha. Elas sabem o papel importante que elas têm no mundo. Elas estão ajudando outras crianças e elas têm muita consciência disso, de que elas estão encorajando crianças que estão passando por esse momento difícil, estão ajudando outras a se empoderarem também. Iniciativas de solidariedade têm corrido o mundo durante esta pandemia. É por isso que vamos agora viajar para o Chile e ver como a população de lá tem sido beneficiada por projetos comunitários e também da iniciativa privada para garantir que ninguém fique sem comida. Todos os dias pela manhã, Ruth sai de casa em direção a mais uma jornada de serviço ao próximo. Com avental no corpo e touca na cabeça, ela se prepara para produzir refeições que estão salvando vidas no Chile. Em Lo Hermida, uma das cidades mais combativas de Santiago, 9 mulheres se uniram para criar Las Guerreiras, uma cozinha improvisada que entrega 175 almoços todos os dias aos vizinhos que lutam contra a fome, mas também contra o coronavírus, que atingiu duramente a região. É isso que nos motiva a estar aqui todos os dias, para dar-lhes comida, uma refeição decente. Tentamos fazer o nosso melhor, não sei se podemos dar a eles amanhã, então se pudermos fazer agora, vamos dar a eles uma comida decente e quentinha. Faz 5 meses que não tenho nada, a não ser o que eles me dão, nada mais. Porque eles me trazem a comida todos os dias, pão todos os dias e lanches para os meus filhos. Em outra parte da cidade, vários restaurantes reabriram suas cozinhas para que ninguém vá dormir sem comer. Carolina Bazan, dona do restaurante Ambrosia Bistrô, escolhida no ano passado como a melhor chefe latino-americana entre os 50 melhores restaurantes da América Latina, manteve seu restaurante fechado por 2 meses. Mas depois decidiu reabri-lo e também aderiu à iniciativa Comida para Todos, que reúne hoje 14 restaurantes que entregam cerca de 6.000 almoços por semana. Por aqui, o maior prêmio é ajudar. Estamos fazendo isso com a vontade de que saia da melhor maneira possível, que
que chegue da melhor forma a todas as casas. Isso também não tem preço. Nos bastidores, cozinheiros e auxiliares preparam, pesam e organizam tudo, enquanto outros parceiros realizam a entrega e recebem como recompensa a gratidão dos moradores beneficiados pela ação solidária. A intenção aqui é produzir uma comida caseira, porém, o mais importante é que seja deliciosa, que preencha a alma e seja nutritiva. A iniciativa Comida para Todos é financiada por meio de doações com as quais são comprados ingredientes para preparar os pratos. Os restaurantes são pagos pela jornada de trabalho e transportadoras fazem as entregas. Todos juntos numa empreitada de amor, serviço e solidariedade. E vamos ao nosso giro de boas notícias hoje com a Gabriela Frontini. Tudo Olá, bem, Gabi? Tudo Seja bem? Bem-vinda, feliz sábado. Bom sábado para você também. Obrigada. Tudo certo por aqui? Graças a Deus, na paz de sempre. Então tá bom. Olha, o giro hoje está recheado, por isso eu quero ir direto ao ponto. Posso dar? Vamos lá. Então tá bom. Gente, a galerinha desbravadora, motivada ali pela alegria que só Deus pode dar, gravou um coro virtual em gratidão ao Senhor. Cada um no seu lar, distante fisicamente, mas claro, unidos pelo coração, pelo lenço amarelo que eles carregam ali, né? E pela bendita esperança da volta de Jesus. O coral virtual foi gravado pelo Clube de Desbravadores Grandes Nações da Igreja Adventista Life em Salvador, na Bahia. E teve ali a participação, Darcy, de cerca de 35 pessoas. Muito legal, achei super legal o movimento, por isso eu quero mostrar um trechinho desse coral aqui. Vamos ver? Vamos ver. Então solta aí. Não faço o mal que abomino tanto, está ali ao meu alcance, constantemente me chamando. Medo me persegue por onde eu vou. A falta de amor é grande, nos dá pavor. O Espírito do Eterno aos poucos vai se afastando. Os ventos fortes da maldade, o mar da fúria está soprando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Amém, né, Darcy? Emocionante, Gabi. Muito Jesus legal. precisa voltar verdadeiramente. E olha, essa é uma música do maestro Jader Santos, aí do novo DVD do Quarteto Arautos do Rei. E no Instagram do Clube Grandes Ações, você pode, claro, assistir o clipe inteiro. Gostou, né? Grandes ações. Grandes Nações. Nações, perdão. Nações? Isso. Tá certo. E, gente, o mês de julho, desde o mês de julho até agora, milhares de focos de queimadas devastaram o estado do Mato Grosso. Até o momento, mais de 15% do Pantanal, que é um grande conjunto ali de ecossistema interligado, foi consumido pelo fogo. Uma triste notícia, né, Darcy? Mas, segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate dos Incêndios Florestais, esse é o dado que eu dei para você, equivale ali a 2,3 milhões de hectares, né? Uma boa parte do Mato Grosso e também uma boa parte do Mato Grosso do Sul. O que corresponde, é claro, a quase 10 vezes as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro juntas. Mas a boa notícia é que um clube de desbravadores chamado Marechal Rondon, da Igreja Adventista de Porto, no Cuiabá, decidiu agir e arrecadou 400 quilos de frutas e verduras para minimizar o sofrimento dos animais silvestres que vivem ali. A gente sabe como é importante, né, que esse ecossistema esteja equilibrado. Exatamente. Então, eles arrecadaram ali várias coisas.
a iniciativa marcou o Dia Mundial dos Desbravadores, como a gente tem falado hoje aqui, que foi celebrado no dia 12 de setembro. O coordenador do clube ali da região, Paulo de Tarso, ele explicou que através das parcerias foram coletadas ali frutas e verduras que seriam descartadas por estarem impróprias para o consumo humano. Então foram doadas para o Bicho do Mato Grosso, um grupo ali de protetores e voluntários e defensores da causa animal que está atuando no Pantanal. Eu achei essa notícia interessante, como o Clube de Desbravadores atua em diversas frentes. É verdade, são 70 anos de trabalhos relevantes, de missão, verdadeiramente. E para a gente fechar nosso giro de hoje, eu quero falar de uma pessoa que já apareceu algumas vezes aqui no Revista, em algumas matérias. E eu aposto que você tem perfil no Facebook ou no Instagram e talvez até no TikTok. E a minha pergunta para você, Darcy, e para o pessoal aí de casa é: como você usa suas redes sociais? Olha só, dá para usar muito bem ou muito mal. Muito mal, exatamente. Essa jovem adventista da qual eu estou falando, ela tem apenas 17 anos e ela resolveu usar para o bem, uma ferramenta para falar de Jesus. Eu estou falando da Jay Reis, que é uma baiana que viralizou na internet e tem feito o maior sucesso entre os adolescentes. Ela já é usada no seu Instagram, ela já usava ali o Instagram para evangelizar, mas num culto na igreja ela ouviu falando do TikTok, que é uma ferramenta que bombou aí em 2019, foi a mais baixada, né, o aplicativo mais baixado, e aí ela criou um perfil lá para poder falar de Jesus. E hoje o seu canal já alcançou a marca de 1 milhão de seguidores. Os mais de 300 vídeos que tem, claro, o objetivo exclusivo de falar de Jesus já recebeu mais de 22 milhões de curtidas. Coisa boa, né? Que legal, além de linda, né? Serva de Deus. Sim, uma garota super especial, que Deus continue abençoando o ministério dela. Amém. E que a gente, né, Darcy, se você é de casa, possa também usar essa ferramenta poderosa que é a rede social, né, seja ela qual for, para o bem. Exatamente, Gabi. Essas são as nossas boas notícias aí de hoje do Giro. Tá certo, adorei. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais. Um bom programa, bom restante de programa para você de casa também. Obrigada, Gabi. Tchau, tchau. Feliz sábado. É isso aí. E vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? 0 operadora 12 98135 2908. Conta pra gente uma boa notícia ou que boas ações você tem feito agora pelo seu próximo. Vamos ver quem participa? Mauro Acabe, de Luanda. Boa noite, irmãos brasileiros. Encaminho esta mensagem direto de Angola. Mesmo com toda esta distância, estamos conectados por meio da Rede Novo Tempo. Que legal! Que o nosso Deus volte logo e que a mensagem possa ser levada aos 4 cantos da América do Sul, África e todos os continentes. Feliz sábado para você também e para todo o pessoal de Angola que está sempre ligadinho na gente. Um beijo grande a todos vocês. Pode soltar? Maria Rita, de Sucupira, no Maranhão. Darcy, faço parte da Igreja Batista e recentemente conheci a Rede Novo Tempo. Vejo como vocês se empenham em trazer ótimos programas para a nossa sociedade. Que o Eterno continue sendo o farol desta emissora. Amém. Glória a Deus e seja muito bem-vindo ao nosso meio. Rogério, Ribeirão Pires, São Paulo. Olá, Darcy, como é bom acompanhar o Revista. Neste último dia 15 foi aniversário do meu pai, Júlio. Um dos presentes que fizemos para ele foi um delicioso bolo. Que o Senhor Jesus derrame sobre ele suas bênçãos. Parabéns pelo sucesso do programa. Obrigada, parabéns para o seu pai, Rogério. Vamos para o último intervalo do Revista e já tem o quadro Fé em Ação com a Bárbara Oliveira Luz. E vamos rever o projeto Idigol. É daqui a pouquinho. Um missionário é aquele que se dedica para cuidar do outro e falar de sua fé. Existem diferentes tipos de missão. Hoje vamos rever um projeto que tem uma proposta diferente. Encontrar missionários nativos, pessoas dispostas a pregar onde estão, no meio da sua tribo, do seu povo. E quem vai nos contar essa história é a Bárbara Oliveira Luz. Chegou a hora do Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. Hoje eu vou começar o programa com uma pergunta. Até onde você estaria disposto a ir para falar do que você acredita? Onde existe apoio, proteção, você estaria disposto a viver para pregar e para falar da sua fé? Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Hoje eu vou te falar de um projeto que une pessoas por todo o Brasil e pelo mundo. Pessoas que escolhem dedicar seus esforços, seus recursos, seu tempo e sua vida por aquilo que acreditam. Você vai conhecer junto comigo o Instituto de Disseminação do Evangelho, o Idigol.
O IDGO é um instituto de apoio à pregação do Evangelho que tem como objetivo capacitar e manter obreiros nativos em lugares que têm desafios ou difíceis para pregar o Evangelho. E o IDGO, ele atua sempre em sintonia com a entidade da Igreja Adventista local, associação ou missão. Como secretária, tem muito trabalho. Eu sou responsável em fazer o contato com os campos missionários, né? Enviando os relatórios para que todos os obreiros façam, né? Os seus relatórios, encaminham para um pastor coordenador e nos devolve. E mensalmente esses relatórios são computados. Quantas horas o obreiro trabalhou, quantos estudos bíblicos ele deu, quantas visitas missionárias, quantos batismos através dele foi realizado. O IDGO trabalha em harmonia com a entidade local da igreja, só com obreiros nativos. Nós temos parceiros, que a AFM, ela treina missionários e envia por um mês ou por um ano em missão. A Maranata, que é outro ministério de apoio à igreja, reconhecido também pela igreja, ele envia missionários ou voluntários por uma semana, 15 dias para construir igreja ou igrejas. Nos dois casos, a FM Maranata, além do voluntário ir com o seu trabalho, ele também arca com todas as despesas. No caso do o IDGO arrecada fundos, doações voluntárias e envia recursos para pregar o Evangelho lá no local com nativos. Então, o IDGO não envia missionários. Logicamente, o nativo, ele vai trabalhar com seu vizinho, na sua comunidade. Ele conhece os perigos, as necessidades, e isso de uma forma tão barata, né? Tão tranquila e natural. E por isso que o IDGO tem essa visão, essa missão, esse foco. Nesses anos, mais de 9.000 batismos. Apesar de atuar com nativos, o IDGO, em algumas situações, envia missionários para treinar os obreiros bíblicos. Uma experiência que começou aqui no Brasil, né? Eu trabalhei aqui por 2 anos no escritório, ajudando nas diversas funções, nos boletins, nas reuniões. E aí eu me deparei com o país Níger, que tinha um missionário brasileiro, né? A direção do IDGO me passou o contato dele, a gente sempre trocava ideia para pegar novos testemunhos, novas histórias para colocar aqui no boletim, no site, até que eu e minha esposa a gente sentiu o desejo de trabalhar por um tempo fora do Brasil. Então foi bem legal, porque a gente viu o lado de cá do trabalho e a gente foi para o outro lado ver como funciona. E foi fantástico, a gente trabalhou durante 2 anos, né, com os obreiros do IDGO, principalmente com os obreiros do IDGO, que estavam nas diversas cidades que tinha igrejas ou grupos, né? Então a gente viajava fazendo treinamento, fazendo campanhas de evangelização por todo o país. Claro que o nosso foco é a janela 1040, a região do mundo, né, que tem uma forma de janela, onde menos de 1% da população é cristã. Uma faixa de 10 por 40, né, quando a gente fala de latitude e longitude, onde se concentram 1/3 da população mundial. E nesse local a gente considera, né, os cristãos consideram como o maior desafio para a pregação do Evangelho, por conta das religiões locais. São as religiões de matriz africana, são religiões como o islamismo, o hinduísmo, o budismo, que estão nessa janela. Então, ali a gente costuma dizer que eles conhecem de tudo menos de Jesus, né? Então, quando você chega para conversar com eles, realmente é um grande desafio. Nesses lugares da janela 1040, a própria igreja não tem condições de manter muitos missionários. E às vezes tem pessoas boas, pessoas dedicadas, só que não tem como se dedicar em tempo integral porque elas não têm um sustento, né? Elas precisam trabalhar para sustentar a casa. Então, quando o IDGO vem e oferece um valor mensal para que ela possa não se preocupar mais com esses assuntos, né, e se dedicar exclusivamente para a pregação do Evangelho, faz toda a diferença. Então, nesse país, por exemplo, que eu trabalhei, a gente tinha quase 20 obreiros na época. E esses 20 obreiros
não faziam absolutamente nada a não ser pregar o Evangelho. Então eles saíam de manhã para dar estudo bíblico, à tarde para visitar. Então no país tão pobre como é o Níger, você ter uma condição de sustentar obreiros lá, pagos integralmente, né? Então faz toda a diferença. Jamais Dieu va vous laisser et vous abandonner. Et j'espère que jamais vous aussi puissiez abandonner o Saint-Esprit. Amém. Que ce matin, nous allons écouter. Quando é necessário, o IDGO busca parcerias para ajudar até mesmo na formação acadêmica dos obreiros bíblicos. Foi assim que o ADEL veio para o Brasil. Sou de Togo, um pequeno país, mais bonito país da África. Togo, com 8 milhões de habitantes, a língua oficial é o francês. Vim aqui para estudar teologia e voltar a trabalhar nos países da janela 1040. Eu me formei em ciência contábil em 2005 na França, estudei 4 anos na França, voltei para minha terra, comecei a trabalhar como contador em várias empresas. Até 2004, uma empresa me mandou para Níger para trabalhar também. É uma empresa não adventista. Então, estava trabalhando lá 3 anos e recebi o chamado de Deus. Então, deixei tudo e comecei a trabalhar como evangelista. Saí da cidade, Niamey, que é a capital, e comecei a trabalhar nas aldeias, pregando o evangelho, dando estudo bíblico para pessoas. IDGO ajuda, apoia financeiramente para manter os obreiros bíblicos nesses países. Então, o IDGO também me ajudou bastante no trabalho que fiz aí. É muito interessante pensarmos que há pessoas que estão aí desejosas de fazer alguma coisa, mas que também precisam da manutenção para a sua vida. Então, com esse apoio do IDGO através de uma missão ou de uma associação, ele consegue trabalhar, ter o seu sustento e ao mesmo tempo fazer a pregação do Evangelho. O IDGO, apoiado por esses doadores, consegue fazer isso acontecer. Hoje, cerca de 80 pessoas, 70 delas na África, na janela 1040, e o restante aqui no Brasil em projetos que a gente tem aqui estabelecidos e estamos dando esse apoio. Nós temos lugares nos outros países que não pertencem à janela 1040 que são difíceis também, como no Brasil. Há cidades tradicionais, fechadas à pregação do Evangelho, em vários estados do Brasil. E o IDGO tem atuado também nessas regiões. Aqui no Tocantins, nós temos 3 tribos indígenas, os Xerentes, Apinagés e Carajás. Para atender essas tribos, nós precisamos de muitas ajudas, porque temos necessidades especiais com os índios. E é aí que o Ministério IDGO tem sido uma grande bênção. Eles têm apoiado financeiramente, eles têm enviado voluntários e eles têm enviado obreiros, onde eles mantêm todo esse programa. E através desses obreiros, eles fazem um acompanhamento desses índios, da vida espiritual, eles fazem os estudos bíblicos. Nós temos hoje mais de 10 igrejas adventistas estabelecidas nessas tribos e cerca de 500 indígenas que são adventistas. Só para vocês terem noção, no ano passado nós tivemos quase 60 batismos. Então esse ministério tem crescido e é o IDGO que tem trazido todo esse suporte, não só financeiro, mas acompanhamento dos missionários, dos voluntários. Tem sido uma grande bênção para nós aqui no Tocantins. E surgiu uma ideia de trazer algumas pessoas de lá para serem treinadas e depois voltarem para lá. Então isso é algo diferente, é trabalhar com etnia, é formar
pessoas e depois não necessariamente serão mantidos pelo Idigol quando voltarem como missionários, mas essas pessoas elas vão voltar às suas origens e serão pessoas de influência, não só religiosa, como também de família, profissional, para mudar um pouco a condição deles lá. O Idigol patrocinou estudos em religião para índios, ou cacique da tribo, pastor batista, também as índias, né, que são patrocinadas em parceria com o NASP. Elas estudam pedagogia. Na minha aldeia só tem uma escola. Algumas professoras que trabalham lá não têm ensino superior. E só tem homem trabalhando lá, só tem uma mulher que trabalha lá. E preciso de mais mulheres para trabalhar lá. E a Tânia já tem planos muito bem definidos. Cursar o curso de pedagogia e voltar lá para ser professora. O Idigol patrocina obreiros também lá e 80 índios já foram batizados. Isso é muito maravilhoso, porque não havia presença adventista ali. Uma das coisas que me empolgam também na federação, na fé, é que a fé é um guarda-chuva, né? Como se diz em espanhol, um sombreiro, que abriga todos os ministérios que estão apoiando a igreja. Eu agradeço isso. Hoje estou apoiando as duas entidades e agradeço a visão da fé, e não só continua, como cada vez está mais ampliada para abrigar todos que querem apoiar a pregação do Evangelho. Muito obrigado para a Federação. Acho que o grande desafio é mais pessoas entenderem o que é o Idigol, seus objetivos, como é que isso funciona. As pessoas podem colaborar, se integrar à equipe Idigol de muitas formas, né? Ajudando. Nós temos necessidade de auxiliares no trabalho da secretaria, mas eu penso que quem não pode colaborar dessa forma pode orar. Isso é muito bem-vindo. E também doar um pouco, né, do seu tempo ou do seu dinheiro. Cada um pode doar um pouquinho, não precisa ser muito. Mas se tiver muitas pessoas fazendo essa doação um pouquinho, isso vai contribuir e fazer com que o montante seja grande e a gente possa ajudar muitos mais projetos. Ter a oportunidade de participar da pregação do Evangelho aqui, como indivíduo onde eu vivo, né, ou no meu trabalho, numa viagem, isso é um privilégio. E participar de uma entidade que de uma maneira criativa, organizada, abençoada, apoia a pregação do Evangelho, tanto no Brasil como em países de grandes desafios para o cristianismo, é uma coisa que eu não tinha nem imaginado. E isso me renovou, me jogou para frente e a gente vai caminhar junto. É maravilhoso trabalhar para Jesus. Imagina, o que seríamos de nós vendo o mundo a perecer e nós não fazermos nada? Eu acho que isso o maior beneficiado é a gente própria, né? Antes a gente conhecia na teoria o que era missão. Antes a gente conhecia na teoria o que era pregar o Evangelho, o que era o ID de Jesus, né? E depois do Idigol, com as oportunidades que o Idigol nos ofereceu, a gente descobriu na prática o que é ser um missionário, o que é cumprir a grande comissão de Jesus, né? O que é obedecer de fato essa ordem de ir. Eu tenho muito a agradecer a eles, né? Porque a gente não paga nada, a gente só trabalha, então algumas partes a gente trabalha para pagar algumas coisas, mas tudo que a gente tem é através deles, passagem e tudo, e a gente tem muito a agradecer a eles. Eu mesmo tenho muito
que agradecer a eles por ter me dado a oportunidade de sair, né? Recursar e ter o ensino superior. Em nome de todos os obreiros africanos, né? Os países onde Idigo está trabalhando, em nome de todos eles, quero de uma maneira especial agradecer ao Idigo pelo trabalho que ele está fazendo lá na África, agradecer à diretoria do Idigo, toda a equipe do Idigo e através do Idigo também todos os doadores brasileiros. Que Deus continue abençoando cada um deles e até que Jesus venha, vamos continuar a apoiar a missão, a levar o Evangelho para todos esses povos que ainda não são alcançados. Chegou ao fim. Espero que você tenha gostado de conhecer junto comigo o Idigo e tenha colocado no seu coração aí a vontade de viver por aquilo que acredita. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Tchau, Bárbara. Realmente existem países com uma realidade muito diferente do Brasil, onde o cristianismo quase não é conhecido. Lindo trabalho do Idigo. A Bárbara volta na semana que vem com mais um Fé em Ação. E vamos às últimas participações de hoje por aqui. Já mandou sua mensagem pra gente? Então esse é o momento dela aparecer por aqui. Vamos ver. Jordânia, de São Luís, no Maranhão. Olá, Darcy. Eu trabalho em uma empresa de produtos naturais. Por meio dela, temos a oportunidade de testemunhar sobre os 8 remédios naturais. Aqui nós buscamos ajudar nossos clientes a se alimentarem melhor e sempre que podemos falar do amor de Deus. Esta semana fiz questão de ir com o meu lenço do Clube de Aventureiros. Feliz sábado, TV Novo Tempo. Jordânia, é isso aí, cumprindo a missão. Um beijo para você. Sueli, de Campina Grande, no Pará. Darcy, eu não sei você, mas eu estou com saudades de abraçar nossos irmãos de fé. Eu também estou. Desejo que Deus abençoe a todos que fazem parte da Rede Novo Tempo de Comunicação. É isso aí. Nós também desejamos que Deus te abençoe. Wagner, de Minas Gerais. Olá, Darcy. A minha boa notícia desta semana é que pude ajudar o próximo. Uma família aqui da minha cidade estava passando por dificuldades e quando soube disso, entrei em contato com eles e levei uma cesta básica repleta de alimentos saudáveis. Deus seja louvado por isso. Amém, Wagner. Um grande abraço para você. Agora sim, o programa de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem um programa Adoração Especial com o pastor Luiz Gonçalves, apresentador do programa Arena do Futuro e também líder de evangelismo da Igreja Adventista na América do Sul. E eu também te encontro por lá. Fique com Deus.